Muito obrigada, senhor presidente. Eu gostaria de toda a atenção deste plenário, atenção sincera para tratar de um projeto que tem sido demonizado pela mídia. Há muita narrativa falaciosa. Eu quero trazer aqui primeiro para o eixo da racionalidade. Inclusive, quero a atenção dos governistas para que nós saibamos sobre o que estamos tratando, que é justamente sobre o projeto de lei 1904. Muito se tem falado, mas parece que criaram um fantasma, porque estão lutando não é contra o projeto, estão lutando contra um fantasma que pensam ser um projeto. Daí estarem demonizando a proposição que é de autoria do deputado Sóstenes, bem como de tantos outros parlamentares desta casa. E o que trata esse projeto de lei 1904? No caso, faz a equiparação das penas do crime de aborto ao crime de homicídio, a partir de 22 semanas, quando existe viabilidade fetal presumida. Um bebê de 5 meses e meio, e no caso 22 semanas são 5 meses e meio, um bebê de 5 meses e meio ele tem totais condições de sobreviver fora do útero. E para ser retirado do ventre da mulher, o que é possível? É necessário que se passe por um parto. O bebê ele não vai evaporar, ele não vai sumir. As pessoas acham que estão ali, de repente, quase que tratando como se fosse uma boneca. E não, é uma criança, é um ser humano. E um ser humano que tem direito à vida como todos os outros. E no caso, ninguém tem dúvida que 5 meses e meio trata-se de uma pessoa humana que, por sua vez, é dotada de dignidade humana. E aqui eu quero trazer a atenção, apelar para a atenção dos senhores, porque na retirada desse bebê, ainda que se queira matar este bebê, a retirada vai ser por meio de um parto. Então nós temos ali 3 problemas, 3 dramas. Vamos pensar na questão da menina que foi vítima de violência, uma menina estuprada. Nós temos o drama desta menina que foi vítima de violência. Nós temos o drama do médico que vai precisar assassinar aquele bebê, porque ele está olhando, está vendo que tem uma vida. Que trata-se de um ser humano, todo formadinho, com mãozinhas, pezinhos. Uma criança ali no ventre, que ele vai precisar, por meio do procedimento da sistolia fetal, que é uma tortura, ele vai precisar injetar cloreto de potássio ou lidocaína naquele coraçãozinho para que a criança tenha uma dor excruciante e, por sua vez, tenha ali quase que uma dor equivalente a um infarto fulminante e venha a óbito. Então tem a dor deste médico, que certamente vai ter que atentar contra a sua própria ética para matar aquela criança para depois retirá-la do ventre. E, por sua vez, também nós temos o bebê que está ali para ser assassinado. Então são 3 problemas, são 3 situações. O movimento feminista, que vocifera lá fora, eles estão querendo uma aparente solução para a menina, que supostamente quer se ver livre daquela agitação. Mas onde fica o bebê? O bebê é assassinado. Onde fica a ética do médico? Que inclusive o Conselho Federal de Medicina, ao proibir, é justamente pensando no seu código de ética médico. Eles que fizeram o juramento de Hipócrates. Ali aquele bebê é um paciente tanto quanto aquela mãe. Da mesma forma, por exemplo, quando a gente pensa aí nos criminosos por aí afora, quando alguém que está cometendo crime, por acaso, tem alguma situação que precisa recorrer ao hospital, o médico vai olhar para ele como um paciente, ainda que ele seja um criminoso. Então, quer dizer, por que olham para o bebê com todo esse ódio? O movimento feminista faz isso. O movimento feminista quer apenas neutralizar esse debate, rotulando de fundamentalismo religioso, mas na verdade não é um fundamentalismo religioso. Até porque tem agnósticos, tem ateus que são contra o aborto, que são pró-vida, porque defendem o valor inegociável da vida humana, cuja sacralidade é intrínseca desde o momento da concepção. Então, olhando para esses 3 prismas, esses 3 problemas, nós temos uma solução que resolve todos esses 3 problemas, que se chama parto do bebê vivo. Sabe por quê? Por uma razão simples. O parto do bebê vivo apresentaria a seguinte situação. Primeiro, o bebê teria seu direito à vida assegurado, podendo ser encaminhado para a adoção por meio do estudo da entrega legal. Então, a criança não vai precisar ficar, a mulher não vai precisar ficar com aquela criança se não quiser. Então, bebê com vida assegurada. O médico, por sua vez, vai ter que fazer um parto de qualquer jeito. Então, ele não vai ter sua ética e a sua moral feridas por conta de um assassinato. E, por fim, aquela criança, agora pensando aqui nesse exemplo, nessa situação hipotética que eu trouxe, no caso da menina vítima de violência, ela vai se ver, entre aspas, livre daquela gestação no caso da antecipação do parto. Então, o parto do bebê vivo resolve todos os 3 problemas. Agora, o que é o movimento abortista? O movimento abortista quer simplesmente que aquela mulher, ela passe por esse procedimento de tortura, romantizando o procedimento, inclusive do aborto, que é
não só é injusto, por óbvio, mas é uma tortura, é cruel, é degradante, é desumano. E simplesmente eles fingem que o bebê não existe. E eu pergunto, sinceramente, como que aquele bebê vai ser retirado do ventre daquela mulher? Pra que matar para depois tirar? Se ela pode passar por um parto sem ter que passar por essas consequências nefastas advindas desse procedimento que é uma tortura. Então é uma questão, gente, de racionalidade. Estão demonizando o projeto. Criança não é mãe. Veja, uma coisa é mãe, outra coisa é a maternidade. A partir do momento que existe a concepção, também ali nós temos, por exemplo, a questão biológica, natural, não um projeto de lei, não é uma imposição legislativa que vai tornar aquela pessoa mãe. Na verdade, é uma condição, questão biológica. Ela pode ser mãe, de repente, de um bebê morto, mas ela não vai deixar de ser mãe. Agora, ela pode muito bem não querer exercer a sua maternidade, porque a maternidade é uma condição, por óbvio, né, que pressupõe ali também o cuidado, o amor, o zelo. Então, a gente tem que separar as coisas. Estuprador não é pai, realmente, não merece chamado de pai. Agora, a gente precisa combater o estupro. Nós temos que combater, obviamente, o estuprador, né, com penas rigorosas. Querendo, né, inclusive eu peço aqui à ministra da Saúde que revogue as normas técnicas que desobrigam a questão do boletim de ocorrência, porque isso só favorece a impunidade do estuprador. Então não somos nós que somos a bancada do estupro, não somos nós que defendemos os estupradores. Então estão tergiversando, estão tirando foco deste debate para tentar diminuí-lo. Porque o que querem? Querem camuflar o seu intento criminoso de assassinar ou então referendar que se assassine um bebê de 5 meses e meio, um bebê no ventre da sua mãe, um bebê indefeso, um bebê inocente, que não pode ser penalizado, que não pode simplesmente ser quase que responsabilizado por um crime de terceiro. Então a gente precisa trazer essa discussão para o locus adequado. Gostaria, para finalizar, senhor presidente, eu gostaria de que as pessoas aqui neste parlamento que legislam, inclusive, né, que pensam em políticas públicas, para que a gente possa realmente ter um debate maduro, sim. Um debate sério, sim. Um debate honesto intelectualmente. Esse debate, ele pode acontecer e deve acontecer. Agora, que seja honesto intelectualmente.